Sejam todos bem-vindos a esta apresentação na Escola de Profecia. Estamos aqui para acompanhar os eventos correntes, a progressão dos acontecimentos, na regimentação das nações, para o conflito final da grande controvérsia. Eu sou Onésimo, o vosso apresentador, e hoje nós daremos continuidade acompanhando o que realmente está acontecendo no nosso mundo. Participem no nosso chat em direto, deixem também os vossos comentários em relação ao tema deste vídeo aqui. Deixem também vossos pedidos de oração, estamos aqui para servir-vos, para orar por vocês. Orem também pela Escola de Profecia, para que este trabalho continue pela graça do Senhor. Nós vamos orar para podermos assim abordar o que nós iremos tratar nesta noite. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela saúde, por mais um dia de trabalho. E nesta noite nós queremos o convidar para que o Senhor nos dê uma perspectiva correta dos eventos. Para que de forma alguma possamos, Senhor, sair daquela que é a sua vontade, daquela que é a compreensão profética para o nosso tempo. Senhor, nós sentimos passos de um Deus que se aproxima. Queremos correr para a arca, queremos pedir o perdão dos nossos pecados, que Jesus lave, purifique nossos pecados, purifique nosso caráter e nos mantenha preparados para o seu retorno. Ainda que a morte, Senhor, nos alcance, nós não temos medo. Enquanto estivermos em Cristo, temos plena certeza da ressurreição. Vem, Senhor, estar conosco agora. Nós convidamos a sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então. No último final de semana, o Vaticano recebeu muita visita. E os irmãos sabem que eu gosto de falar do Vaticano. Afinal de contas, é uma figura profética que nos últimos dias receberia uma total devoção, um total respeito, que tudo isto levaria à cura total da ferida mortal. É o que nós estamos vendo agora. Agora, no último final de semana, estiveram lá presentes alguns líderes mundiais, como por exemplo o presidente do Conselho Europeu, António Costa. Vejam aqui, Papa recebe presidente do Conselho Europeu, isto é de 6 de junho de 2025. Vejam aí na imagem a calorosa recepção do presidente do Conselho Europeu. Vemos uma figura interessante indo ao Vaticano e tendo com o Papa Leão XIV. Javier Milei, o presidente da Argentina, que teve um desentendimento com o Papa Francisco há alguns anos, acabou chamando o Vaticano como um poder anticristão que queria dominar o mundo. Mas nós estamos vendo agora a ferida sendo curada entre as partes. Papa Leão XIV recebe o presidente argentino Javier Milei no Vaticano. Vejam aí a emocionante saudação, o emocionante momento deste encontro. Não só figuras políticas. Vimos no último final de semana figuras religiosas unindo-se a Roma no Vaticano. Vejam aqui, isto é de 7 de junho. Papa Leão XIV diz: o que une os cristãos é muito maior do que o que divide. Ele falou isto no contexto do grande evento ecumênico. Na verdade, foi um simpósio que decorreu no Vaticano com o tema Niceia e a Igreja do Terceiro Milênio, rumo à unidade católico-ortodoxa. E neste encontro, que reuniu figuras ecumênicas das igrejas católica, ortodoxa e protestante, o Papa Leão XIV disse que o que nos une é maior do que o que nos divide. É o que ele falou aqui. E isto vem do The Vatican News. Não estamos inventando nada. Vejam aí na imagem. Vejam aí. O encontro maravilhoso, interessante. Falando em católico ortodoxa, alguns dias atrás, mais concretamente em 30 de maio, o patriarca ortodoxo Bartolomeu teve um encontro fechado com o Papa Leão XIV no Vaticano. Alguns dias depois, neste caso 7 de junho, o Concílio Mundial das Igrejas aplaudiu o patriarca Bartolomeu como sendo uma das vozes morais mais poderosas do mundo, junto com o Papa. Vejam aqui, 30 de maio, patriarca ecumênico encontra o Papa Leão XIV no Vaticano. Meus irmãos, este assunto de ecumenismo não acabou com o Papa Francisco. Estamos vendo agora, logo no começo do reinado deste novo pontífice, as coisas estão
aceleradas demais. Sim, o Concílio Mundial das Igrejas aplaudiu Bartolomeu por ser agora uma das vozes mais influentes para a moralidade no mundo, depois de ter tido encontro com o Papa Leão XIV. Vejam aqui, isto é de 6 de junho de 2025. O Concílio Mundial das Igrejas homenageia o patriarca ecumênico como uma voz moral global altamente respeitada. Tão respeitada que teve que ir ao Vaticano e se encontrar com o Papa. Vocês percebem agora o quanto essas figuras realmente respeitadas estão dando a ideia de que vale a pena ter encontros com Roma, vale a pena curar a ferida, vale a pena essa reaproximação? Afinal de contas, se as duas grandes vozes morais, o Patriarca Ecumênico e o Papa Leão XIV, estão juntos, unidos, beijando-se, abraçando-se, quem sou eu para não fazer isto? Quem sou eu para não me unir a isto? Quem sou eu para dizer que isto é errado? Meus irmãos, em 2 de junho, vamos passar para outro tópico aqui. Em 2 de junho de 2025, a W Radio, na Colômbia, publicou mudanças que estão a ser impostas às empresas que abrem aos domingos. Um movimento dominical crescente está vindo sobre este país da América, a Colômbia, e como outros países da Europa e também da América do Norte, as leis dominicais estão sendo debatidas. O domingo está sendo debatido. Está sendo colocado como um dia totalmente fechado. E eu vou mostrar isto para vocês ainda nesta apresentação. Nós lemos uma passagem no comentário bíblico adventista. A história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem este sábado espúrio, e esse decreto se estenderá a todo mundo. A dúvida que muitos têm é: como é que isto vai se estender a todo mundo? Como é que isto vai ser possível? O fato é que nós estamos vendo países que estão muito mais adiantados até que a própria América na questão do descanso dominical. Vejam aqui, queridos. Eu vou deixar aí o link na descrição. Vejam tudo. Vejam a data aí no link. Aumento do salário de domingo na Colômbia com a reforma trabalhista. Quanto será e quando começará? O que está se discutindo aqui? Uma vez que algumas empresas insistem em trabalhar aos domingos, o governo, o parlamento da Colômbia, arranjou uma maneira de desincentivar isto, arranjou uma maneira de incentivar o descanso dominical, colocando o quê? Uma taxa de salário para as empresas que forçam seus trabalhadores a estar lá aos domingos. Vejam aqui, a reforma trabalhista da Colômbia introduz mudanças significativas na compensação pelo trabalho aos domingos e feriados. É interessante que sobre o sábado bíblico, o 7º dia, não existe nada. É um dia comum de trabalho. Atualmente, a taxa adicional para trabalhar aos domingos e feriados é de 75%. Com a nova reforma, esta sobretaxa irá aumentar gradualmente para 100%, meus irmãos. Isto não é para desencorajar as empresas? Que empregador vai querer desembolsar 100% na taxa para manter um trabalhador no domingo, na sua empresa? Que trabalhador vai querer fazer uma coisa destas? Isto é um desincentivo geral para o trabalho dominical. Vejam aqui. Os responsáveis pela reforma afirmam que estas mudanças representam a restauração dos direitos dos trabalhadores colombianos, restaurando benefícios que tinham sido cortados ao abrigo da legislação anterior. Segundo o ministro, a reforma busca avançar em padrões trabalhistas mais justos e equitativos. A questão é sempre a mesma, amigos. A dignidade do trabalhador. Trabalho mais justo para estar com a sua família. Um dia de descanso para a família. O argumento é o mesmo em todos os países que eles levantam esta questão.
os empregadores devem ajustar seus orçamentos e planejamento operacional para cumprir novas disposições legais, o que pode levar a um aumento dos custos de mão de obra, está claro. Vai levar a um aumento de custos para a mão de obra, forçando assim as empresas a ter que fechar nos domingos, porque a mão de obra para o domingo é cara. Estão percebendo, amados irmãos? Estão percebendo? É essencial que ambas as partes estejam informadas e preparadas para se adaptarem a essas mudanças. E que empresa vai querer se adaptar a estas mudanças, diria, absurdas, por ter que trabalhar no domingo 100% de taxa? Isto é para fechar o domingo, irmãos. Isto é para bloquear o domingo, assim como estamos vendo em outras partes do mundo. Viram, por exemplo, na Alemanha, que o governo alemão, o parlamento alemão, bloqueou, fechou o domingo. Que até os robôs são proibidos de trabalhar aos domingos. Um robô. Vejam aqui. A nossa próxima história é sobre ontem, domingo. Quem não ama um domingo? É um sinônimo de feriado para muitos. O domingo é um dia de descanso na maioria dos países, mas na Alemanha é sagrado, tanto que a lei alemã o protege. Não se pode trabalhar num domingo na Alemanha, mesmo que seja um robô. Ouviste bem? Os robôs também têm domingos de folga na Alemanha. Essa é a lei. E está a forçar as lojas automatizadas a encerrar. O nosso próximo relatório explica-te porquê. Os domingos são um assunto sagrado na Alemanha. Na verdade, os alemães amam tanto o seu domingo que o consagram em lei. Chama-se descanso do domingo e está protegido pela Constituição alemã. Mas a proteção não se aplica apenas aos humanos, estende-se também aos robôs. Aos domingos, eles têm um dia de folga na Alemanha. Isso foi decidido por uma ordem judicial. Começou com a cadeia de supermercados TÜV. Eles operam lojas automatizadas na Alemanha. É basicamente como uma grande máquina de vending. Você entra, pega as suas coisas e faz o check-out. Tudo é automatizado. Não há trabalhadores humanos. Mas isso não exclui a loja da lei do descanso dominical. O caso foi levado pelo Sindicato do Setor de Serviços Verde. O sindicato opõe-se firmemente às compras aos domingos. O sindicato diz que os trabalhadores, humanos ou não, precisam de tempo de descanso garantido. Isto faz sentido, irmãos. Os trabalhadores, humanos ou não, precisam de descanso dominical garantido. Os robôs, que não sentem nenhum tipo de cansaço, precisam descansar nos domingos. Agora vejam, o domingo está sendo protegido até para um robô descansar, enquanto que o sábado do Senhor está sendo pisado e muitos são privados do descanso no sábado. Muitos adventistas são privados do descanso no sábado e o Parlamento Europeu sabe disto. A Alemanha sabe disto. Quantos adventistas vêm sendo privados de ter o seu descanso, porque tem que ir trabalhar. Mas no domingo, até o robô tem que parar. Que bonito, que maravilhoso. Isto é muito interessante, irmãos. Vejam aqui, nós lemos. Os sindicatos. Quem são os que estão por detrás deste projeto alemão para fechar o domingo até para o robô? Os sindicatos. São eles o instrumento que trará sobre a Terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. E por causa dessas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Queridos, isto está muito claro. Sabem o que está acontecendo agora nos Estados Unidos? Agora mesmo que nós estamos falando, pesquisem. Uma greve que está acontecendo lá. Realmente fica difícil. Mas nós vamos continuar. Falaremos disto na próxima apresentação ou nas próximas. Vejam que este clamor para o fechamento do domingo está se tornando global. Aqui está. A Family Solidarity,
que é um site de informação católico, escreveu o seguinte: por que a Europa precisa de um dia comum de descanso? Não é só a Alemanha, não é só a Bélgica, não é só Portugal. A Europa toda está buscando trazer isto. Vejam aqui. Então, já não existe um dia de descanso comunitário, dizem eles, em muitos países. Isto precisa de mudar. Tem de haver um dia comum semanal europeu de descanso, juntamente com o direito de desligar do trabalho. Mesmos argumentos. Dignidade do trabalhador. Tempo para o trabalhador. É a mesma coisa. 12 razões pelas quais você deve fazer do domingo seu dia de descanso. Razões humanas. Mas biblicamente não existe nem sequer uma. Vejam aqui também, domingos nunca mais serão os mesmos. Isto vem do Telégrafo. Eles dizem, todos os dias, exceto aos domingos. Planejamos datas e festas, tudo para qualquer dia, exceto domingo. Vejam, eles dizem, então chegou o domingo e nós descansamos. Não haveria compras, sem trabalho, nenhuma atividade desnecessária. Isto vem dos Estados Unidos. Leis azuis, observância religiosa e resultados de saúde. Eles argumentam que o descanso dominical traz benefícios para a saúde. Agora eu pergunto, é realmente o descanso dominical que traz benefícios para a saúde? Ou é o simples descanso? Afinal de contas, o descanso é um remédio natural. Se procurassem descansar no sábado, não daria o mesmo resultado, exatamente no dia que o próprio Deus estabeleceu? Portanto, não é o domingo que é mágico, é o descanso, sim, que é importante. E Deus já estabeleceu o dia para o descanso da humanidade. Essa empresa anuncia nova política de fechamento aos domingos. Vejam o que eles dizem. A empresa diz que irá fechar todas as suas concessionárias de automóveis aos domingos, numa mudança que visa o quê? Melhorar o equilíbrio entre vida profissional e vida profissional dos seus funcionários. Mesmos argumentos. Dignidade do trabalhador. Lembram de um senador de lá de Utah, na América, que lançou um projeto de lei, levou para o Senado de Utah, na América, vejam aqui, o republicano da Câmara, que é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, propõe um projeto de lei para impedir que as franquias abram os domingos. Irmãos, isto não é coincidência, este é um projeto global. Dakota do Norte considera trazer de volta as leis azuis. O projeto 2025 traz uma cláusula sobre o descanso dominical, traz uma cláusula sobre a dignidade do trabalhador, exatamente como nós já estamos vendo em outras partes do mundo. A América, mediante o projeto 2025, na cláusula do trabalho, já preparou uma solução para a dignidade do trabalhador. Vejam aqui. Mapeado, 70% do gabinete de Donald Trump está vinculado a grupos do projeto 2025. Vejam aqui, só quero que vocês vejam. O projeto 2025 conquistou o governo da América e alguns dos funcionários foram autores diretos de partes do mandato para a liderança. E eles já nos disseram que o objetivo principal desse projeto 2025 ainda está por vir. E ao longo do desenvolvimento deste projeto, muitas nomeações foram feitas, inclusive a nomeação para a comissão de trabalho, para trazer dignidade ao trabalhador. Jonathan Berry foi eleito como o advogado do trabalho por Donald Trump. E ele escreveu Renovando o Trabalho, onde mais uma vez lança luz a Blue Law, lança luz a dignidade do trabalhador no contexto da Blue Law, meus irmãos. Vejam aqui, o renascimento das leis azuis, diz ele, e outras medidas para proteger o descanso sabático é, portanto, mais um exemplo de uma intervenção política prudente para proteger a subjetividade, a personalidade dos trabalhadores. O que vai proteger o trabalhador americano? A Blue Law, o descanso dominical. A mesma coisa que Colômbia está fazendo. A mesma coisa que a Alemanha e a Europa estão fazendo. Procurando proteger o trabalhador, introduzindo descanso, fechando o domingo completamente. E aqui está, no projeto 2025, que de fato foi escrito por várias pessoas. Na página 589 é dito descanso sabático,
Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. E, recentemente, a tradição judaico-cristã procurou honrar esse mandato através da moral e da regulamentação legal do trabalho nesse dia. É isso que eles querem trazer. Regulamentar o descanso dominical por meio da política, por meio do poder civil. Introduzir o domingo como um dia fechado. Mas, irmãos, em todo este movimento, nós estamos vendo Roma sendo honrada. Afinal de contas, de onde é que vem o descanso dominical? Não vem da palavra de Deus. Está muito claro, a própria agência de notícias cristã da Europa diz, celebrando domingo, 1700 anos como dia de descanso. Ora, estamos em 2025. 1700 anos, domingo como sendo dia de descanso, remonta a quê? A Cristo? Não. Se remontasse a Cristo, diriam 2000 anos celebrando o domingo. 1700 anos nos leva aos anos 300, quando Constantino, o imperador Constantino, introduziu o domingo como um feriado, como um dia santificado no cristianismo. Eles sabem muito bem de onde é que trazem isto. Vejam só. Posteriormente, a Igreja de Roma introduziu como lei canônica, como lei religiosa. O cardeal Gibbons escreveu: você pode ler do Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma única frase autorizando a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado. Portanto, todo este movimento em prol do descanso dominical, todo este movimento para fechar o domingo, exalta Roma, exalta a autoridade de Roma, a marca de Roma, meu amigo. Isto é muito sério. Vejam aqui também. Este escritor, no seu livro, diz: a razão por que guardamos o primeiro dia da semana em vez do sétimo não se baseia numa ordem categórica. É vão pesquisar as escrituras em busca de confirmação para a mudança do sétimo dia para o primeiro. Em um debate que eu apresentei ontem para os irmãos, com um nacionalista cristão, ele simplesmente disse que, nós guardamos o domingo porque Cristo ressuscitou no domingo. Queridos irmãos, não existe prova escriturística para a guarda do domingo. Isto vem de Roma. Vejam aqui, no livro Catolicismo e Fundamentalismo. Foi a Igreja Católica que decidiu que o domingo deveria ser o dia de adoração dos cristãos, honrando assim a ressurreição. Portanto, guardando o domingo, os protestantes honram o poder que instituiu. Meus irmãos, eu apresento tudo isto para vos dizer que nós estamos num momento realmente importante para nós. Como adventistas, estamos em um momento importante, pois da mesma forma que aconteceu na década de 1880, que os adventistas tiveram problemas por causa desta questão. Deus nos chama agora, mais uma vez, tocar a trombeta. No site Arkansas Democrat, tem aí um post, Beisebol e Lei Jesus. Vejam aqui, é dito. Em 1885, a legislatura do Arkansas proibiu o beisebol dominical, junto com uma série de outras atividades. E os adventistas do sétimo dia, que não reconhecem o domingo como sábado, foram especialmente mal recebidos no Arkansas durante a década de 1880, quando mais de 200 foram processados. Eu tenho certeza que nós estamos voltando à década de 1880. O assunto dominical está vindo à tona. A questão do sábado e o domingo está vindo à tona. Esta é a oportunidade, irmãos, de nós apresentarmos ao mundo, darmos um alto clamor, apresentar a verdade das 3 mensagens angélicas. Na peleja a ser travada nos últimos dias estarão unidos, em oposição ao povo de Deus, todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa peleja, irmãos, o sábado do 4º mandamento será o grande ponto e litígio. Pois no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. E Satanás não quer isto. Não. Espero que a trombeta dê o sonido certo no tocante a esse movimento da lei dominical. Penso que seria melhor se em nossas revistas o assunto da perpetuidade da lei de Deus se tornasse uma especialidade. Devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical. Que a graça do Senhor esteja contigo, meu irmão. Que nós vivamos conscientes do tempo em que estamos, para que não sejamos pegos de surpresa. Que você vigie por si mesmo. Que você se levante no seu bairro, na sua vizinhança,
Proclame a verdade, irmãos. O tempo é agora. Em nome de Jesus, o tempo é agora. Nós vamos terminar com uma oração. Obrigado, Senhor, por ter estado conosco neste estudo, por ter nos aberto a mente para compreender que realmente vivemos em momentos solenes. Vem, Senhor, nos usar para proclamar a verdade neste tempo. Pedimos o batismo do Espírito Santo em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.